Flamengo consegue bom resultado no primeiro jogo da Libertadores contra o Internacional e vai jogar com a vantagem do empate na próxima semana no Beira-Rio. É isso aí, vou trazer um corte também esportivo repercutindo essa vitória do Flamengo, elogiando e também criticando alguns pontos, porque o placar foi mínimo e porque o Flamengo caiu de rendimento no segundo tempo. Você não pode perder esse corte também esportivo, está muito bacana, vou deixar o crédito do vídeo aqui para vocês na descrição e, claro, vou te pedindo o que você acha dessa partida. Porque o que faltou para o Flamengo sair com a vantagem maior 2-3-0 do Maracanã? Vai deixando sua opinião aqui abaixo, porque ela é muito importante. Bora ver o que está repercutindo sobre essa vitória magra do Flamengo na Libertadores. Por que o Flamengo caiu tanto de rendimento do primeiro para o segundo tempo? Um primeiro tempo que eu acho que foi muito bom do Flamengo e um segundo tempo ruim. É claro que tem do outro lado um time que também melhorou na parte final. Mas por que a mudança de comportamento tão grande de um tempo para o outro, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Assim, eu acho que tem algumas hipóteses, né? A maior delas, o Inter muda a sua forma de encarar o jogo. Sem bola, ele passa a fazer uma pressão de saída de bola que conseguiu incomodar o Flamengo no primeiro tempo. Não que ele não tenha incomodado com a pressão, ele praticamente não tentou, ele defendia muito da sua intermediária para trás, dando aos defensores do Flamengo mais tempo com a bola para ir para a partir daí o Flamengo se organizar ofensivamente. Outra questão, para mim, o Inter consegue, ao se estabelecer mais tempo no campo de ataque, se colocar de uma outra maneira, né? Com o Tabata vindo mais por dentro, junto com o Alan Rodrigues, junto com o Alan Patrick, tendo mais opção de troca de passe, se colocando mais campo adentro no segundo tempo, isso dificulta um pouco. Outra questão que pode ser uma hipótese também para vários fatores podem contribuir para isso. O Flamengo é um time que muitas vezes entra nos jogos tentando impor um ritmo muito alto, de muita pressão, de recuperação de bola rápida, tentando amassar e empurrar os adversários para trás no primeiro tempo. É possível, dentro do que é o calendário do futebol brasileiro, que isso cobre um preço, especialmente na questão da pressão. O Flamengo já chegava um pouquinho mais atrasado no segundo tempo, quando tentava pressionar os volantes do Internacional. O Flamengo já não ganhava tantos duelos, mas eu acho que tem um pouco de tudo. Um pouco da questão, eventualmente, de uma queda física e até técnica do Flamengo na segunda etapa, e uma mudança do Inter na maneira de se colocar dentro do campo, tentando fazer coisas que no primeiro tempo ele não fez e conseguindo incomodar um pouco mais o Flamengo. Acho que por aí a gente consegue explicar. Ainda assim, acho que, no todo, claramente o Flamengo foi o melhor time em campo, mereceu ganhar o jogo. Acho que a vantagem mínima, ela serve para ilustrar mais o que foi o jogo. O Flamengo foi muito superior no primeiro tempo e acho que o segundo, o Inter teve um predomínio ali de 20, 25 minutos. Depois o Flamengo volta a ter um pouco mais de controle, mas nenhum dos dois lados teve chances claras. A mais clara, inclusive, foi do Flamengo no fim do jogo, podendo ter feito 2-0 no lance do Luiz Araújo. Até porque chance clara o Inter não teve. Ao longo dos 90 minutos, o Inter não teve sequer uma grande oportunidade. Teve uma cabeçada, né, no segundo tempo, mas defendida com facilidade pelo Rossi. Depois, uma batida cruzada que o Rossi também pegou num corte para trás do Vitinho. O Vitinho bate no chão e o Rossi cai para o lado direito para pegar também sem grandes problemas. O Inter fez uma partida, eu acho até que dentro do que se esperava e como terminou o resultado, eu acho que o Inter tem o que comemorar para o jogo da volta em Porto Alegre, porque perdeu por uma contagem mínima, dentro de casa, com o apoio da sua torcida. É claro que eu tenho a impressão de que o Flamengo não vai fazer o jogo que o Inter fez no Maracanã. Espero um Flamengo muito mais protagonista do que o Inter conseguiu ser no Rio de Janeiro, mas o Inter é muito capaz de conseguir bater o Flamengo pelo placar mínimo e, no mínimo, levar o jogo para a decisão, para o pênalti. Alex, o que te parece esse 1-0, vendo a perspectiva do Internacional? Boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. Hulk está concentrado, meu querido. Abraço, um beijo para você, meu irmão. Primeiro de tudo, se você for olhar resultado, é um resultado, acho que ok. Para todo mundo que vier jogar com o Flamengo aqui, é um resultado, um gol só de diferença. É uma vantagem importante, porque o time do Flamengo é muito bom. Porém, você vai trazer para casa realmente algo dentro desse possível. E possível por quê? No segundo tempo que o Inter ele realmente tem mais ação, ele mostra que ele pode jogar de igual para igual, quase de igual para igual, se ele quiser. Isso eu falo quase porque pode ser que isso durante 90 minutos ou não, depende por quanto tempo. O Inter, no primeiro tempo, ele ficou realmente muito... Dava a impressão que mesmo com a posse de bola e volume do Flamengo, não tinha aquelas chances tão claras, mas é óbvio que você fica marcando muito perto da sua área, um time tão bom quanto o Flamengo, essa bola quando recuada para os zagueiros ou os volantes ali, seja Jorginho ou Alan, o Inter não ia pressionar, então ficava muito à vontade o Flamengo, e uma hora você vai criar, porém o gol acaba saindo de bola parada, né? Você acaba pagando esse preço, mas o Inter deixou muitas oportunidades de poder realmente forçar o erro, tirar o conforto do Flamengo, como
quando você vai jogar contra times bons, você precisa fazer, mesmo marcando médio ou baixo, como o Inter fez nesse primeiro tempo. E no segundo tempo ele pressionou, ele incomodou um pouco mais, ele tirou essa zona de conforto do Flamengo. Aí o Flamengo ele vai errar um pouco mais, aonde tem uma bola no zagueiro, tem alguém correndo atrás para fazer isso, então isso é possível fazer, né? Mas dentro de um jogo, atenção, desse primeiro jogo jogando fora, o Inter traz algo realmente para casa, que ele é possível sim de reverter. Imagino que o jogo no Beira-Rio deva ser melhor do que esse. Para mim, assim, ninguém sai inteiramente satisfeito do jogo e ninguém sai de mãos vazias desse primeiro jogo. Acho que é uma boa análise. O Flamengo não constrói uma vantagem do tamanho que nos melhores sonhos dele ele gostaria de pelo menos mais um gol para ter ali uma gordura, uma margem maior. O Inter não sai vencedor, sai em desvantagem, inicia o jogo do Beira-Rio eliminado da Libertadores, mas também sai do Maracanã com uma vantagem que em um gol ele está absolutamente igualado na situação. E diante da dificuldade que ele teve para jogar no primeiro tempo, sair com um gol, acho que não chega a ser um desastre para o Internacional, que não teve assim aquela bola que ele vai ficar lembrando que ele poderia ter finalizado melhor para empatar o jogo. Então acho que diante disso é mais ou menos por aí. Ninguém sai de mãos vazias, ninguém sai totalmente satisfeito. E o confronto completamente aberto. Né? Para a segunda partida lá em Porto Alegre na quarta-feira que vem, imagino com o Beira-Rio também absolutamente lotado. Deixa eu colocar aqui para vocês os números do jogo, né? O que foi em termos numéricos esse Flamengo 1, Internacional 0 no Maracanã, diante de 68 mil pessoas, 68.400 pessoas, um grande público para esse jogo em que o Flamengo venceu por 1-0. Posse de bola, estava quase 80% no primeiro tempo, né? No fim o Inter conseguiu melhorar um pouco, mas o Flamengo teve 64% contra 36%. Total de passes trocados, 625 do Flamengo, 302 do Internacional, mais que o dobro. Passes certos, 88%, o Inter melhorou o índice no segundo tempo, né? Porque no primeiro tempo estava abaixo de 70%. Né? O Inter errando muitos passes, também pela pressão muito bem feita pelo Flamengo nos primeiros 45 minutos. Finalizações, 11-4, sendo que dessas 11, apenas 2 no segundo tempo. O Flamengo finalizou apenas 2 vezes no segundo tempo apenas. No gol foram 4 finalizações do Flamengo e 2 do Internacional. Mudando a página, impedimentos 4-0, escanteios 4 do Flamengo, 3 do Inter, desarme 6-16 para o Inter, faltas cometidas 11 do Inter, 10 pelo Flamengo, cartões amarelos 1-1. No mapa de calor, dá para ver que o Flamengo usou bem mais o lado esquerdo do que o direito, né? Eu acho que a presença do Samuel Lino por ali talvez explique um pouco o porquê do mapa de calor dessa maneira, mano. Assim, pela forma de defender do Inter, estava muito claro que o jogo caminhava para os lados do campo. O Flamengo também não tinha o Arrascaeta, que é o jogador que consegue se mover mais ali entre volantes defensores do adversário para dar mais essa opção do jogo por dentro. Ele ataca muito a área hoje em dia, é quase um segundo atacante por vezes, mas ele é o jogador que se move melhor ali. Com a Plata e Bruno Henrique mais por dentro, o Luiz Araújo partindo da direita e o Samuel Lino pela esquerda, o Flamengo tinha esses jogadores por dentro, jogadores de muita movimentação, de tentativa de se mover, mas com muita tendência também por vezes de se mover para os lados, e o jogo, mesmo a forma de defender do Inter, empurrava o jogo para as pontas. O Flamengo não tinha hoje o entendimento que parecia muito promissor nos últimos jogos do Emerson Royal com o Plata pelo lado direito. Quem começava por ali era o Luiz Araújo. Talvez até pela lesão do Emerson Royal no começo do jogo, né? Aparentemente ele não estava 100% depois do tornozelo. Com 20 minutos ele se imaginou até que ele ia sair. Exato, quando ele pediu permaneceu no primeiro tempo até o intervalo, né? Quando foi substituído pelo Varela. Talvez tenha também afetado em algum aspecto esse primeiro tempo do Emerson. E também o fato de o Flamengo gerar muita vantagem do lado esquerdo, né? Com o Samuel Lino, com o Alexandre, por vezes com algum dos meias ou algum dos atacantes chegando para tentar fazer combinações por ali. O Flamengo movia a bola rapidamente até gerar o espaço, inverteu o jogo para o lado em que ele conseguia construir. Quase todas as construções do Flamengo pelo lado do campo. E por ali o Flamengo conseguiu construir mais e o lado esquerdo foi onde teve. E quando o Inter, após tomar o gol, ameaça sair um pouquinho mais e o Flamengo recupera a bola, aí era muito tentador acionar rapidamente o Samuel Lino, que é um jogador que tem essa capacidade de velocidade, de arrastar, de conduzir a bola com força, com drible, para tentar construir os contra-ataques. Foi um momento que o Inter talvez até tenha sido um pouco mais vulnerável no jogo, né? Entre sofrer o primeiro gol e o intervalo. É porque os dois times, nesse sentido, eles atacam com bastante gente, atacam com os dois laterais. E lógico, se você perder bola, você vai ter isso. O Flamengo, ele tá mais bem posicionado para um contra-ataque, né? Esteve, pelo menos, no primeiro tempo, né? E no segundo tempo, lógico, teve uma puxada ou outra, uma possibilidade, né? Nem que levou o perigo, mas você para jogar, você vai ter que abrir mão de algo, né, cara? Então, se você não tiver na sua noite mais feliz, o Flamengo na frente do placar, ele vai poder querer utilizar. Então, por isso que os impedimentos, apesar que teve no primeiro tempo também, mas você vê que no segundo tempo ele vai tentar algumas jogadas e o Inter um pouco mais na frente para tentar atrapalhar. Essa foi a repercussão da mídia esportiva, realmente tem razão. O Flamengo venceu pelo placar mínimo,
venceu, mas não convenceu. A torcida esperava ali uma vitória por 2 ou 3-0. O Flamengo teve até chances de ampliar o placar no primeiro tempo, mas no segundo tempo é uma tônica que vem acontecendo nas partidas do Flamengo nesse ano de 2025. O time cai muito de rendimento e acaba às vezes sofrendo pressões desnecessárias dos adversários, até mesmo dentro de casa, como foi contra o Internacional ontem no Maracanã. E o Flamengo saiu com um placar mínimo, leva vantagem sim para o Beira-Rio, mas não é uma vantagem muito grande. O Beira-Rio vai estar lotado, pressão da torcida para o Internacional, e o Internacional vai vir para cima do Flamengo e vamos ver, tudo promete que ser um grande jogo. O que você acha? Quem vai passar nessas oitavas de final, Flamengo ou Internacional? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque ela é muito importante. Eu acho que o Flamengo cai muito de intensidade no segundo tempo, isso tem a ver com o físico e também com a tática de jogo, mas eu quero saber sua opinião, porque ela é muito importante para o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve para você não perder os principais vídeos das principais notícias dos times brasileiros aqui, porque eu trago informações aqui todo dia. Se você é amante do futebol, quer ficar por dentro do mundo da bola, se inscreve aqui para você não perder nada. Tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo.